dia 27 de julho, segunda Crônicas 19, 1, 20 a 37. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança a seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro dele. Por que o rei ajuda os perversos que amam os que odeiam o Senhor? Perguntou-lhe Jeú. Por causa disso, o Senhor está muito irado com você, mas ainda há algo de bom em você, pois removeu os postes de Acera de toda a terra e buscou a Deus de todo o coração. Josafá morava em Jerusalém, mas saiu para visitar o povo por todo o território, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, a fim de animar todos a voltarem para o Senhor, o Deus de seus antepassados. Nomeou juízes na terra em todas as cidades fortificadas. E lhes disse: sejam cuidadosos, lembrem-se de que não estão julgando para agradar as pessoas, mas para agradar o Senhor. Ele estará com vocês sempre que derem um veredito. Temam o Senhor e julguem com integridade, pois o Senhor, nosso Deus, não tolera injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Em Jerusalém, Josafá nomeou alguns levitas, sacerdotes e chefes da família de Israel para julgarem os casos que envolvessem a lei do Senhor e questões civis. Estas foram suas ordens para eles. Hajam sempre no temor do Senhor com fidelidade e coração íntegro, toda vez que chegar até vocês uma causa de seus patriotas israelitas de outras cidades, seja de homicídio, seja de outra violação da lei, dos mandamentos, dos decretos ou dos estatutos de Deus, advirtam-nos, para que eles não pequem contra o Senhor, a fim de que a ira dele não venha sobre vocês e sobre eles. Se agirem deste modo, estarão livres de culpa. Amarias, o sumo sacerdote, terá a última palavra nos casos relacionados ao Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, terá a última palavra em todas as questões relativas ao reino. Os levitas os ajudarão nesses trabalhos. Sejam corajosos no cumprimento de seus deveres e que o Senhor esteja com aqueles que agirem corretamente. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do mar, morto contra o rei. Já está em Amazazon Tamar, isto é, em Engedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém em frente ao pátio novo do templo do Senhor e orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes desta terra quando Israel, Teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes de Teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra a Teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em Tua presença diante deste templo onde Teu nome é honrado. Clamaremos a Ti em nossa angústia e Tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora,
Vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. Tu não permites que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito, por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigarás. Por isso, não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita descendente de Asaf. Ele disse: escutem, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenha medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantavam para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. E eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nem um só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Haviam tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beraca, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali, por isso até hoje é chamado de Vale de Beraca. Então, todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém ao som
de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Assim, Josafá reinou sobre a terra de Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Josafá foi um bom rei que seguiu o exemplo de seu pai, Asa, e fez o que era certo aos olhos do Senhor. Contudo, não removeu todos os santuários idólatras, e o povo não se comprometeu a seguir o Deus de seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão anotados nos registros de Jeú, filho de Anani, e foram incluídos no livro dos reis de Israel. Algum tempo depois, Josafá, rei de Judá, fez um acordo com Acacias, rei de Israel, que era um homem muito perverso. Juntos construíram uma frota de navios mercantis no porto em Ezion-Geber. Então, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Por que você se aliou ao rei Acacias? O Senhor destruirá o que você construiu. Assim, as embarcações naufragaram e nunca chegaram a navegar. Romanos 10, 14 a 11, 12. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, e isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mas eu pergunto: o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra, e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Volto a perguntar: será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés, Deus disse: provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação. Provocarei sua ira por meio de gentios insensatos. E mais tarde, Isaías se pronunciou com ousadia: fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, diz: o dia todo abre meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Então pergunto: Deus rejeitou seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou seu povo, que conheceu de antemão. Vocês sabem o que as Escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. E vocês se lembram da resposta de Deus? Ele disse: ainda tem outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. O mesmo acontece hoje
pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois neste caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Portanto, a situação é esta: a maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. Como dizem as Escrituras, Deus o fez cair em sono profundo até hoje. Fechou-lhes os olhos para que não vejam e tapou-lhes os ouvidos para que não ouçam. Da mesma forma, Davi disse que sua mesa farta se transforme em laço, em armadilha, que os faça pensar que tudo vai bem, que seus privilégios os façam tropeçar e que recebam o que merecem, que seus olhos se escureçam para que não vejam e que suas costas fiquem encurvadas para sempre. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios para que seu próprio povo sentisse ciúme. Se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhe oferece, imaginem como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Salmos 21, 1 a 13. Em tua força, Senhor, o rei se alegra, grita de alegria porque lhe dás vitória. Concedeste o desejo de seu coração e não negaste nada do que ele pediu. Tu o recebeste com riqueza de bênçãos, puseste em sua cabeça uma coroa de ouro puro. Ele pediu que lhe preservasse a vida, e tu atendeste a seu pedido. Seus dias se estendem para sempre. Tua vitória lhe dá grande honra, e tu o cobriste de esplendor e majestade. A ele deste bênçãos eternas e a alegria de tua presença, pois o rei confia ao Senhor. O amor do Altíssimo não permitirá que ele se abale. Tu alcançarás todos os teus inimigos. Tua forte mão direita apanhará todos que te odeiam. Quando te manifestares, tu os lançarás numa fornalha ardente. Em sua ira, o Senhor os consumirá. Sim, fogo os devorará. Eliminarás da face da terra seus filhos, jamais terão descendentes, embora conspirem contra ti, suas tramas perversas não terão sucesso, pois darão meia volta e fugirão, quando virem tuas flechas apontadas para eles. Levanta-te, ó Senhor, em teu poder, com música e cânticos celebraremos tua força. Provérbios 24 a 6. Quem tem preguiça de arar a terra na época certa, não terá comida no tempo da colheita. Os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente confiável?